Você sabia que Moisés não entrou na Terra Prometida por causa de um único erro? E o mais impressionante é que muita gente lê essa história e não percebe a gravidade do que aconteceu. Moisés foi o homem escolhido por Deus para libertar Israel da escravidão no Egito. Ele enfrentou o Faraó, viu as 10 pragas, e presenciou o mar se abrir diante dos seus olhos. Ele subiu ao Monte Sinai, recebeu os mandamentos e falava com Deus de uma forma que poucos seres humanos já experimentaram. Humanamente falando, se alguém parecia ter direito de entrar na Terra Prometida, esse alguém era Moisés. Mas ele não entrou. Depois de anos guiando o povo pelo deserto, enfrentando fome, sede, rebeliões e crises constantes, Moisés já estava perto do fim da jornada. A nova terra estava próxima. A promessa que Deus havia feito a Abraão, Isaque e Jacó estava prestes a se cumprir. O povo de Israel já tinha visto milagres extraordinários. O mar se abrindo. Maná caindo do céu todos os dias. Codornizes cobrindo o acampamento. Roupas que não se desgastavam. A presença de Deus em forma de nuvem durante o dia e fogo à noite. Mesmo assim, a murmuração nunca parava. Em certo momento, faltou água novamente. E o povo reagiu como tantas outras vezes. Começou a reclamar, a acusar e a pressionar Moisés. Eles disseram que teria sido melhor morrer no Egito do que passar sede no deserto. Questionaram a liderança e questionaram a decisão de terem saído de lá. Imagine o peso sobre Moisés. Ele não liderava apenas algumas pessoas. Ele liderava uma nação inteira, com centenas de milhares de famílias. Ele ouvia queixas todos os dias, resolvia conflitos, julgava causas. E ainda carregava a responsabilidade espiritual do povo diante de Deus. Cansado, pressionado e emocionalmente sobrecarregado, Moisés fez o que sempre fazia, foi buscar a Deus. Ele e Arão se colocaram diante do Senhor. E Deus respondeu. E a resposta foi clara, específica e simples. Deus disse para Moisés pegar a vara, reunir o povo e falar à rocha diante deles. A promessa era que, ao falar, a rocha daria água suficiente para toda a congregação e para os animais. Não era a primeira vez que Deus faria a água sair de uma rocha. Anos antes, no início da caminhada, algo parecido já tinha acontecido. Mas ali havia uma diferença importante. Da primeira vez, Deus mandou Moisés ferir a rocha. Agora, Deus mandou falar. Pode parecer um detalhe pequeno, mas não era. Deus estava ensinando o povo a confiar na palavra, na autoridade divina, e não apenas em um ato físico. A obediência exata fazia parte do propósito de Deus naquele momento. Moisés voltou até o povo, mas ele não estava calmo. Ele estava irritado. Estava cansado. Estava no limite emocional. Diante de todos, ele disse: Ouvi agora, rebeldes. Porventura tiraremos nós água desta rocha para vós? E então, em vez de falar à rocha como Deus tinha ordenado, Moisés levantou a vara e feriu a rocha 2 vezes. A água saiu. O milagre aconteceu. O povo bebeu. A necessidade foi suprida. Aos olhos humanos, parecia que estava tudo certo. O problema foi resolvido. O povo teve água. A situação foi controlada. Mas para Deus, algo muito sério tinha acontecido. Logo depois, o Senhor falou com Moisés e Arão. E a palavra foi dura. Deus disse que, por não terem confiado nele, e não o terem santificado diante do povo de Israel, eles não conduziriam aquela geração para dentro da terra prometida. Por causa daquele episódio, Moisés não pisaria na terra que tanto esperou. Mas por que foi tão grave?
Se a água saiu do mesmo jeito? Se o milagre aconteceu? Se o povo foi atendido? Primeiro, houve desobediência direta. Deus deu uma ordem específica: falar à rocha. Moisés decidiu agir de outra forma. Quando Deus dá uma instrução clara, alterar os detalhes é desobedecer, mesmo que o resultado aparente ser bom. Obediência não é fazer algo parecido com o que Deus mandou. É fazer exatamente o que ele disse. Segundo, Moisés agiu dominado pela ira. Ele estava frustrado com o povo, cansado da rebeldia constante. Mas como líder espiritual, ele representava Deus diante da nação. Naquele momento, em vez de refletir a paciência e a santidade de Deus, ele refletiu sua própria irritação. O povo precisava ver a confiança em Deus, mas viu a explosão emocional de um líder esgotado. Terceiro, ao dizer tiraremos nós água desta rocha, Moisés deu a entender que o milagre vinha dele e de Arão. Mesmo que não fosse sua intenção, a glória que deveria ser totalmente de Deus foi dividida. Deus leva muito a sério a forma como é representado diante das pessoas. A consequência foi clara e definitiva. Moisés veria a terra prometida de longe, mas não pisaria nela. Mais tarde, já no fim de sua vida, Deus o levou ao alto de um monte. De lá, Moisés viu toda a terra: os vales, os campos, as montanhas. Ele contemplou a promessa se cumprindo para o povo. Mas ali mesmo, antes de entrar, sua vida terminou. É um final forte, marcante e até doloroso para alguém que dedicou tudo ao propósito de Deus. Mas essa história não está na Bíblia apenas para contar o que aconteceu com Moisés. Ela fala diretamente conosco. Ela nos ensina que ninguém é grande demais para não precisar obedecer. Não importa quantos anos temos de caminhada, quantas experiências espirituais já vivemos, ou quantos milagres já vimos. A obediência continua sendo essencial. Também nos ensina que as decisões mais perigosas muitas vezes acontecem em momentos de cansaço emocional. Quando estamos esgotados, frustrados ou pressionados, corremos o risco de agir pela emoção e não pela fé. Além disso, aprendemos que Deus se importa não apenas com o resultado, mas com o coração e a atitude por trás das nossas ações. O milagre aconteceu, mas a forma como Moisés agiu não refletiu o caráter de Deus naquele momento. Quantas vezes fazemos a coisa certa, mas do jeito errado? Quantas vezes queremos resolver o problema, mas sem depender totalmente de Deus? Quantas vezes falamos em nome de Deus, mas deixamos nossas emoções falarem mais alto? A vida de Moisés foi extraordinária. Ele foi fiel, corajoso e profundamente usado por Deus. Um erro não apagou tudo o que ele fez, mas trouxe consequências reais. Isso nos mostra que caminhar com Deus exige reverência, atenção e humildade constantes. Que essa história nos ensine a ouvir com atenção, obedecer com precisão e agir com um coração que busca dar toda a glória somente a Deus. Porque às vezes, não é uma grande rebelião que nos afasta do propósito, mas um pequeno desvio em um momento decisivo. Se essa mensagem falou ao seu coração, continue acompanhando o canal. Aqui, nós buscamos aprender a palavra com profundidade, respeito e amor. E compartilhe este vídeo com alguém que também precisa dessa reflexão.